Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Quero desde já te pedir para que você deixe o seu like e se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito. Quero falar aqui sobre a gratidão e sobre a murmuração. A Bíblia, ela é um livro fantástico. Tudo o que nós precisamos saber está nela, ainda que a gente não perceba. A palavra de Deus, ela fala sobre a importância da gratidão. E a gratidão, ela é exatamente o contrário de uma murmuração, que é uma ingratidão. Deus, ele é galardoador daqueles que o buscam. A vida em si é uma dádiva de Deus, é um presente que Deus nos concedeu. E a gratidão, ela surge quando nós reconhecemos e valorizamos a vida que temos, a saúde, a família, as capacidades, a fé, os amigos, os talentos. Tudo isso são dádivas que nós recebemos da parte de Deus. A vida eterna, ela é uma dádiva através do sacrifício de Jesus, porém, nem todos vão ser salvos. Nós temos um exemplo na Bíblia, Jó. Jó é um grande exemplo na Bíblia de um homem que passou por uma situação terrível, passou por uma provação muito grande, mas foi uma pessoa que soube se manter íntegro, diferentemente da mulher dele. A mulher dele, uma mulher terrena, uma mulher que estava com o seu olhar somente voltado para as coisas materiais, para as coisas boas e regaladas desta vida terrena. E Jó, ele continuou ali mantendo a sua integridade. Teve um momento em que a sua mulher teve a ousadia de virar-se para Jó e dizer: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. O coração dessa mulher, se a gente parar para analisar, era um coração que estava doente. Um coração que estava desejando a morte do seu marido. Então, a gente às vezes para pensar quantas mulheres estão sabendo ser gratas ao sacrifício que seus maridos estão fazendo por elas. Pelo visto, a mulher de Jó era aquele tipo de mulher que queria se livrar o mais rápido possível do marido. Jó tinha todos os motivos, diante do quadro que ele estava vivendo, para ser o maior murmurador na Bíblia, mas ele se tornou um grande exemplo de superação. Então veja, o que temos e somos está submetido a uma vontade permissiva de Deus. Logo, a gente pode concluir o seguinte: que tudo que temos ou tudo que somos foi nos concedido pela graça de Deus, pela sua misericórdia. A palavra de Deus, ela vai nos incentivar a sermos agradecidos ao Senhor. Quando a gente vai para o livro de 1 Tessalonicenses 5,18, lá diz o seguinte: sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então veja, o espírito de gratidão é um sentimento que precisa ser desenvolvido interiormente. Nem todas as pessoas conseguem ser gratas ou não querem ser gratas, principalmente se os ventos fortes soprarem o contrário. Mas é nesse momento dos ventos fortes, das tempestades, que o espírito de murmuração costuma sobressair. Mas a gratidão, ela está diretamente associada à lembrança de coisas boas, está associada à forma como olhamos as circunstâncias. E é essa ótica que fará toda a diferença e irá traçar a linha e despontar se o que vai sair de nossos lábios é a murmuração ou o espírito de gratidão. É natural que todos nós desejemos uma vida próspera, frutífera e que tudo corra sempre bem. Mas vamos imaginar o seguinte cenário. Deus, ele é aquele que tudo vê e é aquele que possui 3 atributos. São atributos que somente Deus tem: o atributo da onisciência, da onipotência e da onipresença. E Deus, tendo o atributo da onisciência, é óbvio que ele sabe o que acontecerá
E por ter a onipotência, tudo está debaixo do controle dele, ainda que o mundo esteja desabando sobre as nossas cabeças. Pois bem, diante desse cenário que foi traçado aqui, vamos pensar o seguinte, que alguém está numa pista com o seu carro e de repente fura o pneumático. O pneu dele fura. A opção nessa hora pode ser xingar, se irritar, esbravejar, ou ele pode ainda optar por manter a paz interior. Então veja, você pode, nós podemos despertar gratidão, pois não sabemos se esse ocorrido ali, de ter furado o pneu naquela hora, ou de ter perdido o ônibus, ou de ter acontecido alguma coisa que inviabilizou a execução de algo, foi para nos livrar, por exemplo, de um acidente ali logo à frente na pista. Então, quem pode nos dizer que aquele furo daquele pneu que atrasou um pouco o motorista não foi ali a onisciência de Deus trabalhando a favor daquela pessoa? Ninguém sabe. No Antigo Testamento, a gente percebe que os termos ação de graças têm várias ocorrências. Assim como agradecer, dar graças, confessar, vai aparecer diversas vezes. Você quer estabelecer uma relação autêntica com Deus e gerar convivências harmoniosas com as pessoas? Passe a expressar gratidão. Isso é fundamental. Fundamental no seu relacionamento com Deus e fundamental no seu relacionamento com as pessoas. Assim como tem aquela frase, gentileza gera gentileza, a gratidão, ela desperta bons sentimentos, ela fortalece vínculos e ela é fundamental, pois comumente pessoas ingratas serão reprovadas, não serão aceitas. É fundamental que seja manifestada a gratidão por palavras ou ações, ou ainda por confissão, louvor e adoração, que também são métodos de expressões de gratidão a Deus. Então, comece o seu dia com uma oração, sendo grato ao Senhor Jesus Cristo pelo privilégio da vida. Afinal de contas, enquanto você está respirando, muitos estão se deitando, muitos estão indo, muitos estão partindo deste mundo enquanto você respira. Então seja grato a Deus pela sua vida. Em Lucas capítulo 17, versículo 15 e 18, Jesus ele estava indo para Jerusalém. E quando ele estava indo para Jerusalém, ele curou 10 leprosos que pediram a ele para serem curados. Mas destes 10 leprosos, somente um que havia ido voltou depois em alta voz, prostrando-se e agradecendo a Jesus pelo benefício da cura que ele havia recebido. Então, que lição nós podemos extrair daqui? Que as pessoas conquistam as bênçãos, milagres e vitórias que buscaram em Deus, mas que a maioria delas não agradece, não sabe agradecer ou não querem agradecer. Elas até às vezes reconhecem a onisciência, a onipotência, a onipresença de Deus. Então veja, isso revela o quê? Revela o quanto a maldade às vezes pode estar presente no coração humano. A maldade de não ser grato. No Antigo Testamento era comum a celebração de festas e sacrifícios. Um exemplo é o de Caim e Abel. 2 sacrifícios diferentes, 2 corações diferentes, 2 atitudes diferentes, mas Deus se agradou de Abel e rejeitou a Caim. No livro de Levítico, capítulo 22, versículo 29, nos diz: quando vocês oferecerem um sacrifício de gratidão ao Senhor, ofereçam-no de maneira que seja aceito em favor de vocês. Então, era comum naquele tempo as pessoas celebrarem festas a Deus e oferecerem ofertas de gratidão, reconhecendo todas as bênçãos concedidas pelo Deus Todo-Poderoso.
O louvor no templo, ele também expressava o agradecimento e ainda expressa agradecimento. A passagem de Marcos capítulo 5 relata o caso de um homem endemoniado, o chamado Gadareno. O Gadareno que vivia atormentado e ele criava muitos problemas naquele povoado onde ele vivia. Uma vez que ele foi liberto de espíritos malignos, nos relata, nos mostra, nos diz a Bíblia que ele soube agradecer a Jesus pela libertação que ele recebeu. Jesus ali naquele momento, naquela circunstância, deu a incumbência ao Gadareno de sair dali e ir anunciar a todos na região, no povoado, onde o Gadareno morava, acerca da misericórdia, da maravilha e da graça que Deus manifestou na vida dele, libertando-o de uma legião de demônios, uma legião de espíritos imundos, que o oprimia e que trazia prejuízo à sua vida e a todas as pessoas ao seu redor. Então veja, ao contrário da gratidão, nós temos a ingratidão. E a murmuração é exemplo de ingratidão. Veja o povo no deserto, o povo de Deus no deserto. Na passagem de Êxodo capítulo 15, ali nós vemos que o povo deu início a reclamações contra Moisés. Reclamações quanto à água, pois as águas dali eram amargas. E aí Deus vai lá e resolve o problema, mas não se vê gratidão no coração daquele povo. Em Números capítulo 21, na Bíblia Sagrada, eles voltam a murmurar contra Deus, insatisfeitos por terem saído do Egito. Eles estavam pensando na sua mente, no seu coração, que Deus os deixaria morrer no deserto, além de chamar o alimento que foi providência de Deus de alimento miserável. Veja a que ponto eles chegaram, de chamar aquilo que eles estavam recebendo da parte de Deus de alimento miserável. Olha o quanto eles estavam sendo ingratos diante de tudo aquilo que Deus estava fazendo na vida deles. Era um povo, eram gerações que ficaram 400 anos debaixo da escravidão no Egito. Deus chega, os liberta, eles estão no deserto, caminhando em direção à terra prometida, em direção à terra que Deus diz que manava leite e mel, mas nesse percurso entre a saída do Egito e até a chegada da terra que manava leite e mel, eles murmuravam contra Deus, eles foram ingratos contra Deus e ainda tinham saudades do Egito, ou seja, estavam querendo voltar à sua condição de escravo. O que acontece por causa da murmuração? Nós vamos ver isso lá em Números capítulo 13, que os israelitas não puderam entrar na terra prometida exatamente pela ingratidão. Somente os jovens puderam entrar na terra prometida. Todos aqueles que tinham uma idade acima de 20 anos não entraram na terra prometida. Por quê? Por causa da murmuração. E a murmuração é o quê? É o não reconhecimento dos feitos, da provisão, dos cuidados de Deus. É não dar honra a quem merece honra. Deus, ele perdoou o líder Moisés, mas a consequência do pecado deles foi não entrar na terra prometida. Então, observe o quanto é importante expressar a gratidão. Ser grato é, portanto, saber reconhecer pequenos e grandes momentos e gestos. Ser agradecido a Deus é saber apreciar a chuva, é saber apreciar o sol, é saber que um não pode ficar sem o outro, é saber que a paz em meio ao furacão pode te levar mais longe e te ajudar a resolver os problemas da melhor maneira possível. É você estar satisfeito, é você estar alegre de coração. É você saber, é nós sabermos reconhecer a beleza do alvorecer. Nenhum dia é igual ao outro. Então haverão dias de paz, haverão dias difíceis, né? Mas em todos eles, saiba que Deus estará ali.
Aí a gente se pergunta o quanto nós somos gratos pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e pela ressurreição. Eu quero te dizer que Deus, ele é soberano, ele é misericordioso e a bondade de Deus, ela não tem fim. Deus, ele tem prazer em abençoar aqueles que o buscam, aqueles que querem a presença dele. Jesus quer que todos os homens sejam salvos, mas você sabia que nem todos querem ser salvos? Os braços de Jesus estão abertos para salvar. As mãos de Jesus não estão encolhidas para que não possa abençoar. As mãos de Jesus estão abertas para abençoar. Mas tudo vai depender de como se busca a Deus, de como se busca Jesus. Nós encontramos em vários versículos na Bíblia Jesus praticando o ato de agradecer antes de fazer a oração. Então, naquele momento em que ele ia fazer a oração, primeiro ele agradecia, primeiro ele manifestava a gratidão. E aí sim ele fazia o seu pedido ao Pai Celestial. E outra coisa que nós podemos perceber é que a gratidão é um sentimento que transforma. É um sentimento que nos transforma por dentro e ela se manifesta para fora. Então a gratidão é um sentimento que nos transforma por dentro e é poderoso. E é poderosa essa transformação. E o simples ato de ser grato traz benefícios à nossa saúde mental, física e espiritual. Você já reparou como que uma pessoa murmuradora, ela nunca está bem mentalmente, espiritualmente? Agora veja uma pessoa grata. Ela tem um sorriso no rosto, a sua face parece estar mais leve, né? Você percebe que há uma energia positiva, uma energia legal na vida daquela pessoa que é grata. E o murmurador não. O murmurador parece que tem um peso ali na vida dele e esse peso ele faz muitas vezes recair sobre a vida de outros. Agora veja, se eu disse que a gratidão traz benefícios à nossa saúde mental, física e espiritual, a murmuração também. A murmuração ela fecha os céus. A murmuração faz com que os céus se tornem de bronze. É como se a nossa oração batesse no bronze e voltasse. Então, assim como a gratidão traz benefícios, a murmuração ela traz malefícios. Um dos malefícios eu citei aqui, que foi o povo não ter entrado na terra prometida. Deus prometeu? Prometeu. Deus ia dar? Ia dar. Deus estava levando eles na direção da terra prometida? Sim. Então Deus estava guiando, estava orientando, estava entrando com provisão, né? Ainda que essa provisão não estivesse na intensidade, na qualidade, né, que eles desejavam, mas Deus estava provendo. Mas eles não tiveram paciência, eles não souberam manifestar a gratidão por aquilo que Deus estava fazendo e por aquilo que Deus já tinha feito, que era libertar o povo hebreu das mãos dos egípcios. Eles deixaram de ser escravos. Então veja, o corpo ele responde com a produção de dopamina e serotonina, né, que são hormônios que estão ligados à felicidade e bem-estar quando você é grato, quando você é agradecido. E são essas sensações positivas que vão impactar o comportamento e as escolhas né, das pessoas. Então veja, para encerrar aqui e não deixar o vídeo muito longo, eu quero deixar aqui uma lista de benefícios que estão relacionados com a gratidão. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 15, fala assim: porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Ou seja, em outras palavras, a gratidão glorifica a pessoa de Deus. Um segundo ponto do benefício da gratidão é que ela vai abrir os teus olhos espirituais e permitir você sentir a presença de Deus
de você detectar o cuidado pessoal de Deus a respeito da sua vida, a respeito da sua família. Depois você leia lá em Tiago, capítulo 1, versículo 16 e 17. Um terceiro ponto da gratidão que eu listo aqui é que a gratidão ela vai nos centralizar na vontade de Deus. A gratidão agrada ao Deus Todo-Poderoso, ao Altíssimo, porque a gratidão acaba sendo um ato de obediência, enquanto que a murmuração acaba se tornando um ato de desobediência. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, evidencia que haverá dias bons e dias difíceis. Então, o que nós estamos fazendo nos dias difíceis? Estamos sendo gratos ou estamos sendo murmuradores? Estamos agradecendo e trazendo à memória as boas coisas que o Senhor já nos concedeu, as orações atendidas, né? Ou estamos nos tornando reclamões, murmuradores, pessoas ingratas. Quarto ponto que eu quero deixar aqui. A gratidão, ao contrário da murmuração, a gratidão ela vai te trazer paz, ela nos traz paz. Como nos explica a passagem de Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. O quinto ponto que eu quero deixar aqui é que a gratidão, ela sempre vai atrair o olhar de Deus. Então a gratidão, ela sempre vai nos conectar a Deus, enquanto a murmuração vai nos desconectar de Deus. Então o quinto benefício da gratidão é que ela atrai o olhar de Deus e nos deixa conectado a Ele. O sexto benefício da gratidão é que a gratidão ela gera contentamento. Uma referência bíblica para isso está lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6 ao 8. Sétimo ponto dos benefícios da gratidão. A gratidão é um ato de amadurecimento da fé. Quem amadureceu na fé sabe ser grato. Quem traz à memória as coisas boas que o Senhor fez pela vida dele, sabe ser grato. O Salmo 136, versículo 1, vai mostrar que a pessoa grata, ela é uma pessoa alegre. Então, a gratidão, ela traz ou ela nos leva à alegria. No Salmo 126, os hebreus exilados, eles cantaram em agradecimento pela libertação que receberam. Então, houve um momento em que eles souberam cantar, em que eles souberam agradecer pelo grande feito do Senhor, que foi libertá-los, né, lá do Egito, onde houve as 10 pragas e depois eles tiveram que atravessar o Mar Vermelho. O oitavo ponto que eu quero deixar aqui sobre o benefício da gratidão é que a gratidão ela vai jogar por terra as mentiras de Satanás. Sabe aquela coisa do inimigo espiritual nosso, da nossa alma, da nossa vida, que é Satanás e os demônios, de sussurrar nos nossos ouvidos que Deus nos abandonou, que Deus se esqueceu de nós, né? Que Deus não olha para a gente, sabe? A gratidão ela vai expulsar, ela vai colocar para longe esse sussurro do inferno nos nossos ouvidos, na nossa mente, no nosso coração, né? Depois você leia Salmo, capítulo 84, versículo 11. O nono benefício da gratidão é que a gratidão ela vai retirar de nós o desejo da cobiça. Sabe aquela coisa de querer possuir o que a outra pessoa tem? Essa coisa da inveja? Então, a pessoa grata, ela não vai ter olhos para poder ficar querendo o que o outro tem. Porque ela sabe de onde vem a sua fonte, ela sabe de onde vem o seu recurso, ela sabe de onde vem a resposta da sua oração, ou seja, ela sabe que vem de Deus. Então ela sabe que Deus irá prover, que Deus irá abrir as janelas do céu, as portas do céu, e que Deus vai, mais cedo ou mais tarde, entregar a ela aquilo que ela está buscando. Então, um coração totalmente agradecido, ele não tem espaço, ele não permite espaço para ficar cobiçando as coisas alheias, né? O Salmo 138, versículo 1, é um exemplo disso. E aqui também
fica uma recomendação para não cobiçar a mulher alheia e nem o homem alheio, né? Cada um que cuide do seu marido, da sua esposa, né? E não busque cobiça, desejar o outro ou invejar o parceiro ou a parceira do outro, né? Porque Deus não se agrada dessas coisas. Deus não se agrada da cobiça, né? Faz parte dos mandamentos de Deus, né? Não cobiçar a mulher do próximo. O 10º ponto que eu quero deixar aqui é que a gratidão ajuda a enxergar as belezas em vivermos o presente. Eclesiastes capítulo 7, versículo 10 mostra isso. E o 11º ponto, partindo para o encerramento, a gratidão ela nos ajuda a proclamar um Deus que é cuidadoso, que é zeloso, né? E isso acaba sendo um testemunho, né? É uma forma de nós mostrarmos o contentamento e a paz que vem do nosso soberano Deus, né? A paz que nós conhecemos, né? E não daquilo que possuímos. O Salmo 105, versículo 1 é um bom exemplo disso. Então eu quero aqui te agradecer por ter me acompanhado até aqui e que as ricas bênçãos de Deus para a sua vida desçam sobre ti, né? E que você saiba ter um coração agradecido a partir de hoje. Exercite o agradecimento a Deus. Pratique o exercício de agradecimento.